Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast, o podcast onde você descobre como fazer dinheiro com os maiores players de mercado. E hoje eu tô aqui com o maior gestor de tráfego do Brasil, que além de tudo, além de ter investido mais de 53 milhões de reais em tráfego pago, tem aí mais de 5, 6 anos de experiência com clientes fiéis, o que é muito difícil nesse mercado. Ele também, curiosidade já começando, foi meu primeiro cliente no digital. Então, tenho uma gratidão imensa por isso. Leonardo Furtado, muito obrigado pela presença. E aí, galera, bora lá, pra começar. Boa, roda a vinheta e a gente já começa. Então vamos lá, Léo, começando. Obrigado de novo pela presença. Me conta, como que você chegou onde que você está hoje no tráfego pago, no marketing digital e que eu sou suspeito para falar, mas que estou trabalhando com você faz um tempo já. E como que você conseguiu, enfim, chegar nesse patamar que você chegou? Bora lá. Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual horário você esteja vendo aqui o podcast. A história começa lá na faculdade. E eu sempre acreditei que a faculdade era mais garantido, então eu resolvi, vou fazer engenharia civil. E aí, durante a federal, lá a faculdade na federal, difícil, eu me dedicava, né, e acreditava que a engenharia ia ser o meu futuro. Mas isso, desculpa te cortar, lá em Rio Grande do Sul? Isso lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande, interiorzão, nem perto de Porto Alegre, fica 4 horas mais ou menos de Porto Alegre. E aí, na faculdade, eu conheci um barbudo, né, e esse tal barbudo veio se tornar depois Pedro Sobral, gestor de tráfego pago. E quando eu me formei, eu meio que fiquei em uma depressão. Tipo, eu não quero seguir engenharia civil, é muito trabalho, não vai dar o tanto de dinheiro que poderia dar. E para mim ter dinheiro com engenharia civil, eu ia ter que virar empresário. Mas eu não queria tornar esse caminho de, sei lá, empreiteira, caminho não era muito bom para mim. Aí eu peguei e fui falar com o Pedro, e o Pedro, tá surgindo esse mercado, essa tal de gestão de tráfego pago. Na época não existia a profissão, mas existia uns carinhas nerdola, né, que mexiam nos gerenciadores do Facebook, nos gerenciadores do Google AdWords, né, pro Google Ads. Então, eram coisas que eram pessoas que eram mais CDFs, né? E ele sabia que eu era um CDF nato da engenharia. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu assinei meu primeiro contrato. Ele era CLT, era carteira assinada. Ah, mas você está trabalhando para o Pedro, ou não? Não. Ele basicamente, na época não existia nenhum treinamento. Na época não existia nenhum treinamento online. E aí ele pegou e vendeu para uma empresária, né, um curso onde ele ia me formar nesse curso em 5 reuniões. Para você trabalhar para ela. Para mim trabalhar, para eu trabalhar para ela. Entendi. É isso. Mas antes que você continue, para o pessoal de casa que não sabe o que é tráfego pago, basicamente é você fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, enfim. E seu anúncio aparecer para a pessoa certa, para ela, enfim, cadastrar ou comprar alguma coisa. Isso. Sempre quando você acha que o Instagram tá ali te ouvindo, ou o TikTok tá te ouvindo, basicamente é isso. Esses anúncios que aparecem para você pode aplicar ali no Saber Mais e aí comprar alguma coisa. Quando tem aquela... Você tá morrendo de fome, aí aparece almoço, aparece um hambúrguer. Você tá louco para comer? Aquilo ali é o anúncio, né? É o carinha dos anúncios online. É, exatamente isso. E aí, dali pra frente, eu fui cada vez mais olhando o que tá. É o carinha dos anúncios online, mas por trás disso tem um negócio. Por trás disso tem como fazer dinheiro disso. Eu tenho como também treinar pessoas como o Pedro me treinou, por exemplo, só que aí para elas trabalhem realmente para mim. Sim. E a partir daí foi criando esse começo dessa jornada como um gestor de tráfego pago, às vezes tendo que aprender coisas novas, ao mesmo tempo que ia montando uma equipe. Isso que eu já vou querer entrar nesse assunto com você, porque uma coisa é você ser o cozinheiro, outra coisa é você ser dono de um restaurante. São coisas bem, bem diferentes. Mas vamos lá. Aí você começou naquele seu primeiro emprego como CLT, para o Pedro te ensinar como fazer... E como que foi isso na prática, assim? Você conseguiu realmente aprender ou foi... Porque naquele momento, e eu acho que eu não sabia quem era o Pedro ainda nessa época, não. Mas era algo que era extremamente novo, muito novo. Até para quem era do mercado digital, era muito novo. O pessoal estava mais acostumado, talvez, a fazer, sei lá, conteúdo para blog. E meio que é isso aí para ser descoberto, né?
Total. Na época, isso de conteúdo para blog, também o que existia muito era o SEO. SEO que era para, basicamente, são palavras-chave que você bota no seu site para ele aparecer no primeiro ranking quando a pessoa pesquisa no Google. Basicamente, isso que existia na época. Então, ali, quando eu entro como CLT, eu começo a perceber que ninguém sabe de nada. Né? Sei lá, se for ser cozinheiro, por exemplo, quando você usou o exemplo, você tem receita. Na época não existia receita. Existia uma bíblia enorme, um manual, que era das ferramentas. Que as ferramentas meio que ensinavam a como fazer aqueles anúncios, como usar a plataforma delas. Porque afinal elas queriam que você usasse bem para poder também investir mais. Que o seu retorno ia ser maior, assim como o delas também. Né? Então, nessa época aí, eles faturavam, a Meta, Google e TikTok faturavam por volta de 284 bilhões com anúncios. Em dólares, bilhões de dólares. Eles com anúncios. Eles juntos. Na época, o TikTok não existia. Hoje está em 385 bilhões de dólares. Então, assim, é um salto gigantesco de crescimento de mercado também. Só que hoje tem outra consciência. Voltando lá para trás também, continuando na linha de raciocínio, lá por volta de 2018/2019, que foi quando eu comecei a ver que eu tinha que parar de só aprender sobre a gestão de tráfego pago. E aí, parar de ser o cozinheiro, de poder fazer a receita ali e começar a pensar nessa outra aba. E aí, quando eu me dou de conta disso, eu meio que, paralelo ali à CLT, eu converso com ela e digo, preciso largar essa CLT para poder abrir a MEI. Né? Que eu comecei por esse caminho de MEI. Só que eu não entendia nada. Mesmo que é uma coisa simples, hoje em dia, para mim, na época, eu não entendia nada. Então, eu procurei pessoas para me informar. E aí que foi que eu contratei a primeira contadora. E é isso lá atrás. Que é a mesma que continua até hoje? Continua. Que manda as notas. No primeiro dia do mês ela já mandou nota. É o único que faz esse trabalho bem feito. É muito legal. Mas aí, Léo, quando você fez essa transição, você já tinha pego, sei lá, outros contratos ou ainda não? Ou estava, sei lá, trabalhando com outros... Não sei se você pode falar, mas Posso. Qual o mercado que você começou, enfim, fazendo... Até para o pessoal entender. Sim. Qual mercado que você começou rodando anúncio e quais outros que você foi, enfim, dando outros passos? Porque muda, né? Muda muito. E até algumas coisas eu decido trabalhar, outras não. Por exemplo, o que é e-commerce? E-commerce é, por exemplo, eu quero vender brincos pela internet. Eu não preciso ter uma loja física que a pessoa vá lá e experimente o brinco. Não, eu vendo pela internet. A pessoa compra num site e a recebe em casa. Isso é um e-commerce. É um modelo. Eu não gosto de trabalhar com esse modelo, por exemplo. O que eu gosto? Infoproduto. A pessoa paga por um conhecimento. Então, ela paga por receber aulas online. Esse é um modelo também. É educação. Outro modelo, o que a gente chama de negócios presenciais ou negócios locais. Então, aí é o cara que tem um delivery. É a mulher que tem uma pizzaria. E aí pode ser o delivery que só entrega em casa ou pode ser a pizzaria que você vai consumir no local. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Vai lá. Você que tem um delivery, tem um restaurante, tem algum negócio local, você não precisa depender do iFood ou das outras plataformas. Você pode fazer isso você mesmo ou alguém trabalhando para você, como o Leonardo, por exemplo. Pode até contratar ele para você crescer o seu negócio. Porque eu vejo muito isso, né? Até tenho amigos que têm esse tipo de negócio. Não chega a ser uma pizzaria, mas é quase. E aí ele vende majoritariamente pelo iFood, só que você fica na mão do iFood. Se o iFood cair, você não vende no dia, né? E não tá tanto evoluindo sua própria marca, né? Exatamente. Muitas vezes você pode conectar ali um WhatsApp. Né? E você bota lá um atendente, ou muitas vezes quando você está começando, é você mesmo o atendente em certo horário. E aí você recebe os pedidos. E aí as pessoas recebem... Você recebe os pedidos das pessoas ali pelo WhatsApp e só envia para casa das pessoas. Pagamento por Pix, confere o pagamento, já envia o pedido. Que é o que a gente até uma novidade aqui para você, a gente até está montando aqui internamente, que está indo para a rua agora, que é o VeloChat, que é um cérebro de atendimento para automatizar o atendimento das empresas, seja pelo WhatsApp, seja pelo próprio site ali. É como se fosse um chatbot, só que ele é altamente treinável para que ele seja melhor do que um ser humano, de fato. E que se ele é perguntado alguma coisa e ele não sabe, ele fala, olha, melhora essa pergunta, ou isso eu não consigo te avisar. Mas que ajuda muito
para quem, sei lá, se o cara tem muitos pedidos ou muitas dúvidas no restaurante dele, ou, sei lá, no conteúdo que ele gera, para ele conseguir, de fato, atender todo mundo com qualidade. E depois ele pode revisar e tal. Algo que não fique com cara de robô, Sim. Que aí é ruim, né? Não, e muito melhor que também você não paga uma pessoa para estar fazendo isso. Também. Você não tem o custo da pessoa em si, entendeu? Você vai ter outros custos ali, mas é muito inferior ao custo de uma pessoa trabalhando para você. E ela não vai embora, né? Não vai pedir demissão. O conhecimento fica, né? Sim, e nem vai ter sentimentos pra você ter que lidar com eles, que a gente entende disso. Mas vamos lá. E aí, então, qual que era o primeiro mercado que você fez tráfego? Eu fui ver produto Tá. e logo em seguida também peguei uma empreiteira. Você pegou a empreiteira? Peguei uma empreiteira também. Pra vender, Era nessa coisa meio que negócio local também que eu categorizo ela. Por que ela vendia? Ela vendia imóveis, planta de imóveis e os próprios imóveis. Então, era bem tranquilo, assim. Era algo que a gente procurava realmente, isso que você acabou de falar. Alguém entrando em contato via ali o WhatsApp, via um chat. E aí tinha uma atendente. E essa atendente ali vendia. Se a pessoa queria fazer um planejamento de uma casa, se a pessoa só queria comprar um imóvel já que estava pronto. Entendi. Era bem tranquilo. Uma empreiteira da região lá. Entendi. Isso também para mostrar para o pessoal que está assistindo o tamanho da oportunidade de, enfim, se você quer trabalhar com tráfego pago, acho que uma das vantagens que tem, você não tem que aparecer, você vai ser a pessoa ali por trás do planejamento do investimento de mídia, né, das empresas, ou até mesmo empresário que quer aprender como que ele faz isso na empresa dele, para conseguir ganhar mais escala ou fazer com que o conteúdo dele, ou pelo menos o anúncio, chegue nas pessoas certas. E legal, depois desses trabalhos, conta um pouco dessa transição que você teve que fazer, que eu acho que muito empresário acaba passando por isso. Você começa o seu negócio fazendo tudo você mesmo, e que eu comecei assim também. Eu lembro que na época eu comecei aprendendo sobre como montar um blog, como daí fazer tráfego pago, como fazer conteúdo. Eu precisava saber tudo. Relutava um pouco a querer contratar alguém. Aí chegou um tempo que eu falei, cara, ou eu vou morrer de tanto trabalhar, ou trago pessoas que eu posso treinar ou que são melhores que eu. Então, como que foi isso para você, para dar esse... sair dessa cabeça de preciso fazer tudo para se tornar mais empresário? Eu comecei a contratar. Eu comecei a perceber que eu não ia dar conta de tudo. E quando eu começava a fazer tudo, eu não fazia nada bem feito. Era um pouco de cada um. E eu acho que todo empresário, independente do lugar em que ele tá, ele vai sentir isso. Ele vai sentir Você fica meio angustiado, sabe? Porque você não consegue fazer as coisas bem feitas, mas você sabe o que você tem que fazer. Sim. E aí você tem duas coisas que você pode fazer até. A primeira delas é se delegar, como eu fiz. Então, essa parte mesmo de contabilidade, essa parte de toda... Como vai ficar estruturada a empresa, quais KNAIs você vai ter que ter, essas coisas chatas que eu não gosto. Chamei a Bruna. Botei a Bruna, me ajuda. Eu preciso fazer isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pagar. Vai. Então, fui delegando coisas assim, que não era muito tráfego pago no começo. Depois, contratei também a equipe para tráfego pago. E a outra coisa que foi mega mudança para mim foi começar a colocar agenda. Marcar compromisso. Ou seja, eu tenho o cliente X. Ele tem uma reunião comigo semanal, está na minha agenda. Eu tenho que escrever conteúdos, porque como um bom empresário, um bom gestor de tráfego pago, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de escrever conteúdos para o meu Instagram. Então, eu botava na minha agenda ali também no começo, tal horário, eu preciso sentar e fazer isso. Então, sempre foi marcar compromissos na agenda. Porque a partir dali, eu tinha em tal horário, em tal dia, eu sentava e fazia aquilo ali. Eu botava o foco sobre aquilo ali. Então, eu não tinha que ficar pensando, o que eu tenho que fazer? E aí, procurava naquela lista de coisas que eu tinha que fazer e me perdia muitas vezes, ficava angustiado porque esqueci de algo. Então, sempre quando vinha um lembrete, isso me acelerou muito como empresário mesmo. Eu comecei a conseguir me comprometer com o que eu precisava fazer. E não deixar as coisas que eram importantes passar. Isso você aprendeu meio que na marra, assim, porque você se perdeu em algumas coisas, ou você já tinha isso desde o início por, sei lá, ser um cara mais organizado mesmo? Eu observei que as reuniões que eu tinha marcado eu não faltava. As que eu tinha... Foi meio empírico, sabe? Você não tem nenhuma prova que é realmente isso, mas provavelmente foi. Foi, eu estou organizado nas coisas que tem marcado. Então, como bom empresário, se tem marcado aqui, eu vou lá e presencio e estou presente. Sempre no meu celular, sempre na agenda do celular. Agora, tinham coisas que eram comigo mesmo.
e as coisas que eram comigo mesmo, que eram importantes para a empresa em si, eu não tava. Aí você não... Eu faltava. Entendeu? Aí, quando eu ia me dar a conta de que eu não tinha feito, era de noite. Entendi. Aí eu tô cansado, não vou fazer. Deixa para amanhã. E você usa algum aplicativo, alguma coisa assim, específica? Agenda do iPhone. Agenda do iPhone. Agenda do iPhone. Tá. Então, viu, pessoal? Mais fácil do que vocês imaginam. É muito mais fácil. O problema não é marcar na agenda, é realmente fazer, né? Se você... E aí tem as pessoas que gostam, eu gosto da agenda do papel, eu gosto do planner, eu gosto, sei lá, anotar num quadro na parede do escritório, vou anotar no quadro da parede do escritório. Faça como você quiser, mas é uma coisa que você tem que estar revisitando. Tem que ser algo que está na tua rotina. A agenda do celular, porque eu sempre estou com o celular na mão. Eu geralmente estou respondendo cliente, estou respondendo os meninos da equipe. E aí hoje, qual o tamanho que está a sua equipe? Então, é uma coisa bem confusa de se explicar. Porque acontece, ao mesmo tempo em que eu tenho a minha agência também, e hoje a gente tem 4 pessoas dentro da agência, fora também parcerias que, como eu posso dizer, são serviços que a gente contrata para a agência, mas que estão conosco já há algum tempinho. Então, por exemplo, a contadora é algo que a gente tem o BPO financeiro. Então, não conta a empresa dela como nossa. Mas é alguém como se fosse da minha equipe. Sim, entendi. Tem toda a parte hoje de social media, que basicamente é quem programa meus posts, quem escreve a base dos meus conteúdos e depois eu vou lá em cima, confiro, reviso, adiciono algumas coisas para mais terceiriza também. Isso eu terceirizo também. Entendi. Boa parte, sim. Uma parte não, que eu ainda gosto de escrever. Então, isso que eu falei anteriormente, compromisso da agenda ali, de sentar e escrever, eu gosto. Eu acho isso mega importante. Isso você marca na agenda? Eu marco na agenda. Por exemplo, eu tô começando agora a voltar a fazer conteúdo. Aí, hoje, no caminho vindo pra cá, eu gravei um vídeo. Ainda não postei, mas eu deixei, meio a base feita ali. Mas eu não marquei na agenda, por exemplo. Tá, o que vai acontecer? Me conta. Vamos lá. Você vai esquecer provavelmente isso, porque hoje você está gravando aqui comigo, por exemplo. Isso te fez lembrar. Sim. Só que você não vai pegar o celular agora e vai terminar. Entendeu? Você não vai terminar agora. Não. Provavelmente isso aí vai cair lá entre 1000 prints e 1000 fotos que você vai tirar do seu celular, vai salvar tudo junto e você vai esquecer. O que você faz para não esquecer disso? Você favorita essa mensagem, não. Você favorita esse vídeo e a partir disso você já planeja um dia que você vai sentar, um horário, né? Num dia em que você vai sentar e vai ver para esse vídeo. Tá. E aí você vai complementar ele. Por quê? Senão você vai ter um bloco de notas cheio de ideias, você vai ter uma galeria cheia de ideias, você nunca vai mais sentar e revisitar ele. Quando eu anoto, aí eu já anoto mais específico. Terminar o vídeo tal. E qual a ideia que eu queria levar para ele. Porque a tua cabeça de hoje, ela é completamente diferente da cabeça de amanhã. Talvez... você deixar uma semana esse vídeo aí parado no teu celular, você nem vai lembrar mais do qual era a ideia, qual era o gancho que você tinha que fazer daí pra frente. Ou o que você ia colocar na legenda, como você ia fazer exatamente esse vídeo. Entendeu? Porque no volume, você começa a misturar as ideias. Sim. E aí, o que acontece? Eu tenho um bloco de notas, que é o bloco de notas do Brainstorm. Basicamente, surgem várias ideias, vejo referências, jogo pra ali. Assim como eu também tenho um grupo no Instagram... com você mesmo. Com eu e a Nelly, a minha namorada. E aí eu tenho ideias para modelar. Ela tá escondida ali. Que eu tenho ideias para modelar. Tá. E aí eu pego, muitas vezes eu vou pro Instagram gringo. Então eu pego dos americanos mesmo, que basicamente ditam a regra do Brasil depois, que eu viralizo lá e depois eu viralizar aqui. E aí eu gravo em ideias para modelar. E aí ali eu tenho já mais ou menos centrado o que vai ser feito. Entendi. Eu já escrevo embaixo. Como eu vou adaptar isso pro meu nicho? Ou se não, eu pego essa ideia, porque são ideias que não é pro tráfego em pago em si, sei lá. É ideia que a mulher lá tá ensinando. Como você vai viralizar? Mas eu não quero falar disso pra mim, porque talvez viralizar pra mim pode ser ruim. Mas uma pergunta aqui, e aí depois eu quero revisitar mais essas partes que eu acho importantes. Vamos supor, você viu um vídeo lá no Instagram, por exemplo. Aí você copia o link disso e põe lá no bloco de notas, tipo, mulher tal falando sobre tão. E aí você... ou não? São coisas diferentes com objetivos diferentes. O bloco de notas são coisas que veio da minha cabeça puramente. Tá bom. Então veio a ideia da minha cabeça, eu vou lá no bloco de notas, anoto no bloco de notas. Tá. As ideias para modelar eu estou no Instagram, aqui, rodando ideias, rodando Instagram, explorar.
E aí, nossa, isso aqui tá muito legal. Esse formato do conteúdo tá muito legal. Ou o que foi dito para esse público aqui foi muito diferente do normal, do comum, do senso comum. Aí eu vou ali no salvar. E quando você clica no salvar, ele pergunta, onde é que você quer salvar isso? Aí você deixa lá. Aí eu deixo no 10 para modelar. Só que aí, o que eu posso fazer? Mas você não esquece das ideias para modelar lá? Não, porque eu tô sempre revistando. O 10 para modelar, sempre revistando. O que eu faço quando eu vou fazer na agenda? Eu marco na agenda. Ah, você marca na agenda. Eu pego a nota. Entendi. Entendeu? Aí quando eu salvo alguma coisa para modelar, você pode, lá na sua agenda, pelo menos no Google, no iPhone tem isso, que tem tipo uma descriçãozinha. E você pode deixar ali a descrição do que alterar. Aí você deixa lá. Mexer. Você pode falar lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda nessa parte da organização, que tá sendo bem importante, na verdade. Você marca horário na sua agenda semanal do tipo, sei lá, toda quarta-feira, 10 da manhã, você revisita as ideias para modelar, tipo isso? Sim, é tipo isso. Tá. O que acontece às vezes? Depende da social media. Porque às vezes eu chego lá na social media, já tem várias ideias. E todas essas ideias já estão planejadíssimas e vão executar tudo beleza. Então essa semana, por exemplo, eu matei. Porque a semana a gente palestrou. Tô aqui hoje, então provavelmente essa semana não vai ter nada de conteúdo. Então eu mato da minha agenda. Mas é terça ainda, não é? Hoje é terça ainda. Então... Não. Tem que olhar pra agência. São prioridades, entendeu? Sim. Então essa semana... Ah, total. Tá bom. Empresário tem que ter prioridade. Se o empresário não tiver prioridade, ele vira, muitas vezes, a prioridade do cliente. Entendeu? Entendi. Se tu não tiver prioridades tuas como empresário, você vai virar a prioridade do cliente. Você nunca pode ser a prioridade do cliente. Entendeu? Você tem que ditar as suas regras, que a empresa é sua. Mesmo que você... Sempre que o cliente sempre tem razão. Né, que as pessoas dizem, o cliente sempre tem razão. Ok, mas as prioridades são suas. A prioridade nessa semana, para mim agora, não é mais conteúdo. Por quê? A social media ela vai cuidar disso. Entendi. Dessa semana a prioridade vai ser atender os clientes. Entendeu? Do jeito que vai dar, porque vai ser quarta, quinta e sexta. Porque segunda e terça não tem mais. Tá, legal. Vamos lá, voltando um pouco então, me fala. Hoje você... Então tá bom, tá com 4 pessoas na equipe, tem algumas outras empresas que prestam serviço para você conseguir otimizar. E quantos mercados diferentes hoje no marketing digital e para tráfego pago você atende hoje? Nossa, eu nunca parei para contar. Mas tem coisas bizarras, assim. Eu sei de alguns. A gente trabalha de curso de tatuagem. Então, por exemplo, você nunca tatuou na vida. Não. Vem com a gente que Renata Jardim te ensina. Então, assim, ela ensina do zero ao avançado pela internet. Assim, você nunca viu ela presencialmente e, obviamente, né, você não começa tatuando uma pele direto. Você tem ensaio, você aprende a ensaiar em pele artificial. Você sabe como fazer pele artificial. Legal. Então, é real o mundo do conhecimento. É o nicho da educação. Onde ela te ensina muitas vias de você aprender a tatuar. Mesmo você nunca ter feito uma tatuagem na pele. Sem nunca saber desenhar. Que é muito que ela fala, por exemplo. Você não precisa saber desenhar para tatuar. Isso é genial. Se eu quisesse ser tatuador, eu jamais tatuaria. Porque na escola, nossa... Então, tem esse nicho de tatuagem, assim, que é uma coisa muito bizarra. Assim como tem muito de empreendedorismo mesmo. Então, mentorias que ensinam a como criar esses infoprodutos. Tem esse nicho também. Já trabalhei com empreiteira. Já trabalhei com Velotax. Software. O que mais? Prestador de serviços em geral. Então, por exemplo... Visagismo capilar. Caramba! Sim, basicamente. Infinitas possibilidades, né? Você tem... O tráfego pago hoje é o que eu brinco que tem 22 milhões, 170 mil e mais alguns quebrados ali para trás de CNPJs ativos no Brasil. E todos esses precisam de tráfego pago. Porque eles precisam vender. E o tráfego pago basicamente é isso. É você vender pela internet. Fim. E me fala uma coisa. Até para quem, por exemplo... está assistindo a gente, ainda não tem uma empresa, mas ele gostaria de começar a ter um outro negócio, alguma coisa para ele, ou enfim, prestar um outro serviço fora do emprego tradicional dele, por exemplo. Ele consegue prestar esse serviço como gestor de tráfego pago vou falar assim, nas horas vagas ou nas horas livres que ele tem? Ele consegue, ele precisa só de um cliente
e muita força de vontade. Você aprende muito o que o Pedro sempre falou de fuçar e clicar. Porque as plataformas hoje, elas são muito mais fáceis de mexer do que antigamente. Então, elas são muito mais intuitivas. Elas são mais bonitinhas até. Sim. É fácil? Não é. É um pouquinho mais difícil ali. Você vai ter que ter tempo de... Eu lembro que eu tinha morrido de medo do Google. O Google é uma plataforma que ela é mais feia, assim, vamos dizer, para um usuário inicial. Porque tem muito botão, né? Muito botão na tela. Tipo, tem botões por todo que é lado. Então, é bem complicado de começar pelo Google. Mas é algo bem legal de ter um domínio, até para entender minimamente algumas coisas, para poder cobrar futuramente, se for terceirizar isso. Entendeu? Sim. E me fala uma coisa. O que você vê de principais erros que quem tem uma empresa, quem tem um negócio comete quando vai fazer tráfego pago ou quando... Ou, às vezes, nem quando vai fazer, mas... e aí você vai saber falar melhor que eu, mas, sei lá, se o pessoal evita de fazer isso e prefere fazer a tradicional panfletagem ou outras coisas que, teoricamente, enfim, existem há mais tempo, mas que você não tem tanta efetividade. O que você vê que o pessoal meio que bate cabeça, assim, e que depois que muda essa chave, ele consegue faturar bem mais? Foi exatamente pensando nisso, porque tem o tráfego pago e vem antes uma coisa bem importante que evita dele errar. E foi pensando nisso que eu criei a base da venda digital. Tá. E essa base da venda digital, ela é basicamente o que prepara qualquer pessoa antes de investir, ou se ela já vem investindo, investir mais ainda, não cometer alguns erros. Tá bom. O que acontece? Essa base da venda digital, o que eu cerco nela lá, então, para poder entender onde as pessoas erram. Google Meu Negócio. Ou seja, você tem um negócio hoje em que ele tem uma presença física em um lugar, numa rua, ela está localizada numa rua, como a maioria dos negócios estão localizados numa rua. Isso parece óbvio, mas você tem que ir lá no Google Meu Negócio e criar a sua ficha. E aí, lá dentro da base, por exemplo, eu falo, tem categoria de negócio que você tem que estar certinho. Se é um salão de beleza, tem que estar lá como salão de beleza. Se é um restaurante, tem que estar lá como um restaurante. E as pessoas erram isso. As pessoas precisam receber a avaliação dos seus negócios nessa ficha do Meu Negócio. As pessoas precisam ter a fachada do seu negócio lá nessa ficha. As pessoas podem ter vídeos internos. Imagina se você é dentista. Você é uma pessoa autônoma. Sim. Trabalha por si. Ou você tem uma clínica. Você quer ver, antes de visitar como cliente, você quer ver a clínica da dentista X. Entendeu? Você quer conhecer isso para saber como é que vai ser o tratamento, como é que vai ser aquele ambiente. Se tem mais segurança ou não. E a maior parte das vezes você procura, sei lá, o endereço e aí vê as fotos ali e você fala, ok. Ok, vamos comprar. A mesma coisa que quem lida com comida, restaurante. Você vai ver um hambúrguer antes de comprar. Sim. E aí o Google Meu Negócio é um dos pontos que as pessoas erram e que muitas vezes jogam tráfego, aí investem em tráfego. E você está mostrando uma coisa feia para as pessoas não vão querer comprar, não vão querer visitar. Então é um ponto bem importante ser analisado em todo tipo de negócio. Outro ponto, seu Instagram. Antigamente, eu brinco que as pessoas, quando elas criam um emprego, elas tinham um currículo, que elas era um panfleto, vamos dizer assim. Que elas entregavam e saíam entregando em vários lugares. Hoje em dia, o currículo é digital. E é o nosso feed no Instagram. Assim como o Google Meu Negócio também. Então, o Google Meu Negócio aparece para quem? Para quem pesquisar o nome do seu negócio no Google. O feed do Instagram aparece quem procurar o seu negócio no Instagram. E assim você tem que estar posicionado. Quando eu vou entrar no seu Instagram, o que eu vou ver? Vou ver o que você tem lá na sua bio. O que é a sua bio? É aquelas frasezinhas que tem embaixo do seu número de postagens, número de seguidores. Aquelas frasezinhas ali, você tem que ter 3 coisas pelo menos ali. Você tem que dizer o que você é, quem você é, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, chamativa. O que você gera de valor para os outros, né? É o que você gera de valor para os outros. Eu digo lá que eu escalo o negócio das pessoas com dados. Legal. Então, eu não falo que eu faço gestão de tráfego pago. Não, eu escalo o seu negócio com dados. Você pode falar qual a sua qualificação, sua autoridade, é uma coisa bem legal de ter lá. Por exemplo, ser líder técnico de uma mentoria, que é a maior mentoria do Brasil, o Subido Pro, me qualifica como alguém que entende muito sobre o assunto. Então, tá lá, líder técnico, parará. E assim como eu faço um CTA também, onde eu mando as pessoas para onde eu quero que elas vão. Ou seja, lá tem uma chamadinha falando, clique e saia mais aqui embaixo.
E aí lá embaixo tem o link da base ou o link do formulário para nos contratar. Entendeu? E aí vai para 2 páginas diferentes e dependendo da pessoa, ela vai para esse sentido. Falei da bio, que mais? Tem os stories. Então sempre está acontecendo alguma coisa na minha vida e eu estou contando. E às vezes não tem a ver com o trabalho, mas as pessoas veem que eu sou de verdade. Então as pessoas se relacionam comigo por aquilo ali. Então também, meus stories. Os destaques, que são as bolinhas, que o que é o destaque? O que já foi um dia como stories, você pode colocar ali. O que precisa ter ali? Também falo de estilo da base. Então, por exemplo, tem um monte de bolinhas lá no meu Instagram. E logo em seguida, o mais óbvio de tudo, que são as postagens. Sim. Nas postagens também tem que ter um certo equilíbrio de algumas coisas que eu não vou me estender muito aqui, senão vai ficar muito longo. O importante também, foto. Se você tem uma marca, você tem que estar legível essa marca lá na foto. Ou se você é o rosto da marca, como você é prestador de serviço, ou em algum momento você é o CEO da empresa e você quer ter isso muito claro, o seu rosto tem que estar ali visível. Né? Não pode ser uma coisa que você não identifica o rosto da pessoa. E tentar cortar, assim, tipo, mais ou menos nesse ângulo aqui. Não botar uma foto de comprido ali. Não botar, tipo, a foto partindo do meio do peito aqui da barriga para cima, que o rosto fica muito longe. É um círculo para realmente você botar o seu rosto. Né? E eu penso que, dependendo do seu nicho, você tem que cuidar qual é a emoção que você vai dar no seu rosto. O meu nicho é um nicho que as pessoas são mais... Eu gosto de ser mais simpático, porque isso me relaciona melhor com as pessoas. Então eu tô lá sorrindo. Eu tô assim, tô assim, meio de lado, assim, tô sorrindo para as pessoas. Mas dá para identificar meu rosto. Entendeu? Agora, se é mais um serião, você vai ser mais executivo, uma coisa mais assim, você não pode ter um sorriso meio Leonardo. Você tem que ter mais, tipo, uma coisa mais assim, mais aquela tradicional assim, que você levanta mais os ombros, né? Então você pode jogar com isso ali na sua visão da bio, no próprio ladinho. No final do dia, tudo é a imagem que você quer passar ou que você está comunicando, mesmo quando você não acha que está comunicando. Né? Todos os detalhes importam. Sim, mas todos esses pontos você tem que tomar cuidado. E é por isso que lá dentro da base eu faço o quê? Eu fiz um mapa mental e trouxe vários exemplos. Entendi. Entendeu? Tanto para negócio local como para autônomo ou para infoprodutor. E ali você vai preparar essa presença digital, esse seu currículo digital, para conseguir jogar tráfego e o tráfego ser mais efetivo. Ou seja, você vai errar muito menos. Antes mesmo de entrar no assunto de tráfego pago aqui, entrando na preparação do terreno, que é o que eu chamo realmente de base. O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas começam com o tráfego pago e mesmo com tudo bagunçado, elas já têm resultados. Porque aí tem o anúncio, que é algo que vem logo depois, que você vai olhar para uma câmera e você vai falar alguma coisa na maioria das vezes, que é o mais fácil de ser dito e de ser criado. Então, é você falar para a pessoa, você está com fome, quer comprar um hambúrguer? Aperta no botão e saiba mais. E basicamente é isso. E muitas vezes simplesmente isso, mostrando hambúrgueres na tela, pegando um hambúrguer e mostrando um hambúrguer para a pessoa de perto, já talvez venda. E aí a pessoa tem os primeiros resultados e ela diz, tô estourando. Tá bom demais. Mas na verdade poderia ser muito melhor ainda. Se ela tivesse o Instagram dela preparado, se o Google Meu Negócio dela tivesse preparado, esses portfólios que são realmente o currículo digital delas. Tá, entendi. Isso é importante até para o cara não ficar também muito dependente dos anúncios em si, certo? Porque quanto mais você vai colocando dinheiro, mais ele tende a ficar mais caro, porque você tem que chegar nas pessoas mais difíceis, que você não atingiu. E também ajuda você a potencializar a sua marca se você tem a sua casa bem arrumada, certo? Total. Hoje em dia, a gente tem dados disso que existe o orgânico, ou seja, o que é o orgânico? É o que você não paga. Se eu pegar o meu Instagram hoje e fizer uma publicação, fizer um Reels, né? Você está só publicando, você não paga nada por isso. O único esforço que você teve ali foi tempo e energia que você fez e botou ali para rodar. Agora, se você for usar o tráfego pago, você vai ter que investir. Então, você vai numa plataforma, ou você vai clicar ali no impulsionar, no turbinar essa publicação. Você recomenda fazer isso? Deixa eu terminar isso, eu já recomendo. Você recomenda não. Você clica ali no impulsionar, no tráfego ali, e aí você tem um esforço que vira o pago. Né? Porque você tem um esforço de tempo, de energia que você está fazendo, mas também de dinheiro investido. Então, com o orgânico cada vez melhor, a tendência é que o pago seja cada vez melhor também. Então, são duas coisas que andam juntas. Total. Recomendo ou não fazer o botão impulsionar do Instagram ali?
Aí tem um grande ponto. Depende. O que você quer? Você quer aumentar a sua marca e ser mais conhecido? Provavelmente você vai precisar usar, sim, o botão do Instagram do impulsionar. E aí, se você quiser mais seguidores, sim, você vai precisar também. Qual é a grande observação que a gente tem hoje em dia? Se você, assim como eu, usa esse senhor aqui, Apple, sistema iOS, se você apertar hoje no botão impulsionar direto por ele, você está pagando 30% a mais, recebendo menos resultado, 30% a menos, a cara dele desesperado. É igual cheque especial. Por quê? Porque a Apple, ela botou isso com o Facebook, tipo, a Apple está cobrando um valor em cima do Facebook. Caraca, sério? Porque mas aí você o aplicativo paga tá na coisa. Você paga sem saber. Porque o que você faz? Você pega hoje, faz o impulsionar no seu Instagram aqui dentro do celular, ele vai te dar que, por exemplo, você alcança 1.000 pessoas naturalmente. Ele vai botar 700. Ele vai te dar uma prévia. Você teoricamente paga pelo Apple Pay ou não necessariamente? Não. Porque o aplicativo Instagram, ele está dentro do sistema do iOS, dentro do... Eu esqueci o nome da loja da Apple. App Store. App Store, isso. A Apple Store da Apple cobra isso, 30% de todas as transações. Ou seja, se você está fazendo um impulsionar pelo Instagram no celular, você está dentro da App Store. E dentro da App Store, você está sendo cobrado 30% que vai para a Apple. Só que o Instagram e a Apple não te avisa isso. Entendeu? Eles fizeram um comunicado geral para o mercado, mas quando você aperta ali, ele vai te dizer, você está entregando para 700 pessoas. Você faz a mesma coisa no que a gente chama de... na plataforma, lá no gerenciador, no Meta Business Suite. Dentro do Meta Business Suite, o seu anúncio vai estar lá com alcance 1.000. E você diz, cadê essas 300 pessoas que estão daqui para cá? Estão nessa verba. É aí. Então, você não deve fazer o impulsionar pelo celular. Você pode fazer o mesmo serviço e o passo a passo ele é exatamente igual. Só que lá ele acontece dentro do Meta Business Suite. Então, você tem que estar no computador lá. Ou no celular você consegue também pelo Meta Business Suite. Porque ele não é um aplicativo, você acessa pelo browser, no Google Chrome, qualquer outro modelo da vida. E aí você vai lá, faz o mesmo espaço, você escolhe público, orçamento, tudo igual. E você vê que seu alcance é muito maior. Mas se você usar se a pessoa usar o Safari, também vai funcionar, ou não? Vai funcionar também. Tá bom, beleza. O problema é o... É o celular mesmo. Isso. Tá. Como a gente tá com uma restrição de tempo aqui, caso precisamos perder seu voo, vamos lá. Um ponto que eu acho muito importante para o pessoal que está assistindo conseguir entender é a parte prática que a gente quer trazer aqui no podcast, que é realmente ali o passo a passo, ou enfim, algo que ela realmente consiga assistir, ir lá e executar. Então, pegando um exemplo aqui, pode ser de um negócio local, para o cara começar a investir em tráfego pago, qual que é o passo a passo que ele deve fazer? Ou o que você recomendaria para ele começar a também querer fazer as vendas pela internet, começar a impulsionar esse negócio dele, para não depender só, sei lá, do pessoal que passa na rua, por exemplo? Você tem que, no primeiro momento, esse é o primeiro anúncio, que talvez vá doer. Tá. Mas, basicamente, é realmente pegar o celular, e você pode fazer isso com a câmera frontal mesmo, e mais ou menos nessa altura, acho que dá para ver, mas mais ou menos nessa altura, na altura dos seus olhos, pega a câmera do celular mesmo, não vai para a plataforma, não vai para nada primeiro você vai gravar. Porque você vai ver que você não vai sair de primeira, né? Então, você pega o seu celular, pega a altura do rosto aqui e começa a realmente gravar, né? E aí você começa a treinar o que você quer oferecer para a pessoa, de uma maneira atrativa, obviamente. Então, o que eu aconselho sempre? Nos primeiros 3 segundos de vídeo, e no começo, você vai demorar mais que 3 segundos do vídeo, fazer uma chamada para ação, chamada de atenção. Tá. Uma chamada de atenção. Onde você vai conectar muito com essa pessoa. Então, você vai falar algo que, por exemplo, você quer muito. Vou dar um exemplo de alguma coisa que você quer vender. Boné. Boné, você quer vender boné. Tá bom. Você quer andar no estilo com um boné assim, entendeu? Tipo, você quer muito uma barreta, sei lá. E aí você tem que vender já ali logo no começo. A pessoa, por exemplo, o boné vai querer andar no estilo.
E aí vão ter gírias, talvez, que a pessoa possa usar. Então, isso vai ser o gancho inicial. Nos primeiros segundos, a pessoa tem que chamar com isso. Logo em seguida, você vai falar as qualidades desse produto. Então, você pode falar, é um boné feito com lã de não sei de onde, de poliéster, sei lá, você vai falar do material do boné e que aí ele é a prova de chuva. Você vai dar as características do boné e logo em seguida você faz a chamada para ação, que é, se você também quer, assim como eu, andar com boné no estilo, aperte Saiba Mais e compre o seu. Algo assim. Esse é o primeiro passo e que a pessoa vai ter que treinar muito para conseguir fazer o seu primeiro anúncio, provavelmente. Vai ali umas 4 a 5 tentativas, mas na sexta vai. E ela tem um anúncio. A partir daí, ela consegue impulsionar isso. Tá. E aí é tranquilo. É só ir no gerenciador, cria sua primeira campanha. E aí ela tem que saber por onde ela vai direcionar. Se ela vai criar para um WhatsApp, por onde ela vai direcionar essa pessoa, mas o primeiro passo que ela vai precisar vai ser do anúncio. Ela não consegue vender nada sem um anúncio. Nesse momento também ela pode pegar isso, postar no Instagram e impulsionar. Tá. É um primeiro grande passo para ela já. E me fala uma coisa. Esses primeiros passos de abrir o gerenciador de anúncios, impulsionar, escolher público, tudo isso também tem no seu curso da base digital? Temos toda essa parte num bônus que eu gravei. Tá bom. Para como crescer, por exemplo, os seguidores. Então lá eu mostro, até falo desse fato dos 30% da Apple. E lá dentro eu mostro para empresário mesmo o essencial que ele precisa saber e quais botões ele precisa apertar ali. Tá. Então tem isso lá dentro também. Beleza, vamos para as perguntas aqui de bate-bola. Show. Para você responder mais de bate-pronto. Começando, qual o conselho mais interessante que você recebeu sobre negócios e por quê? Nossa, não esperava isso. Eu acho que foi isso de priorizar. De ter prioridade para o que eu preciso fazer ou não. Legal. Isso é muito importante mesmo. E é difícil você se localizar nas prioridades. Porque sempre quando você começa a empreender, na maioria das vezes, você começa sendo cozinheiro, como você falou. Você sabe fazer muito bem aquilo. E aí você começa a notar, tem um negócio aqui. E aí você tem que se deslocar do negócio de fazer muito bem para como eu vou fazer isso gerar dinheiro. Sem perder a qualidade. Exatamente. E aí você tem que começar a fazer um meio que treinamento interno com pessoas que vão entrando para elas serem mais parecidas com você o possível. Eu acho que eu tenho feito isso bem. Bom, qual o livro mais interessante que você já leu e recomenda pro pessoal sobre negócios? O Poder de Delegar. Por quê? 2 motivos porque ele é muito bom. Primeiro, eu sou preguiçoso para ler. E ele é extremamente pequeno. Tá. Ele é bem fininho. E o segundo motivo porque ele é muito bom. Sempre quando ele acaba o capítulo, ele meio que faz um resumo. Ele é uma história fictícia ali de 2 pessoas que eram muito próximas uma da outra, são muito amigos uma da outra, só que um tem uma empresa que vai muito bem e o outro tem uma empresa que vai muito mal. E aí, esse que vai muito mal, ele pega conselhos com o que vai muito bem. E aí, cada vez mais, eles vão se adentrando em problemas e os pontos de delegação. Então, é algo muito importante que você precisa delegar qualquer coisa para a pessoa. E se tiver muita preguiça de ler, assim como eu, é um livro bem fininho. Ele é pequenininho e fininho. E tem imagens de, tipo, o resumo no final de cada capítulo do que você tem que fazer. Ah, legal. Ele é fácil de você consumir. Fácil. Muito bom. E vamos lá. Tráfego pago ou tráfego orgânico? Pago. Com orgânico. Investir no gerenciador do Google ou do Facebook? Depende. Google inclui YouTube Não também, tem como né? fazer isso para jogo rápido. Google, se você quer intencionalmente que alguém procure o seu negócio. E Facebook ou Instagram, se você quer ter a atenção das pessoas. São plataformas diferentes, né? Plataformas o Google, diferentes. A pessoa vai lá e busca. Isso. Ela já quer alguma coisa. Às vezes ela ali. não sabe o que ela quer, mas ela já quer alguma coisa. O Instagram, Facebook, não. ele tá passando na rua ali e você chama a atenção dele. Isso. Tá. Se você tivesse que começar um outro negócio maluco ou, enfim, que você tivesse tempo, o que você faria? Olha, eu acho que eu ia para alguma coisa digital. Eu acho que hoje eu não consigo enxergar, nem se eu fosse maluco demais. Eu não consigo mais desver as coisas que eu vi. Então, acho que qualquer coisa hoje
eu faria com o digital. E eu acho que o meu trabalho já é maluco o suficiente, porque eu pego o cara que nunca tatuou e eu acredito na mensagem e eu compro a ideia muito. Tem muito disso de estar junto com as pessoas e entender que aquilo é real e é possível. Como a mulher do visagismo capilar, como muitos negócios que são muito fora do normal. Não, eu vi um ontem que era... Os caras faturaram 2 milhões e tanto ensinando idoso a usar o iPhone. É isso. Mas depois disso eu falei, velho... Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É isso. E o legal do digital é que ele é muito fácil e rápido para começar. A barreira não é tão grande. Claro que o mercado está se profissionalizando e está se tornando alguns pontos mais difíceis de acessar. Então, não são coisas que são mais de fácil acesso. Mas a grande maioria, a base, o que é necessário, só depende da gente, muitas vezes. E é muito fácil de acessar. Agora, uma pergunta. Você, para quem está assistindo, o cara quer começar alguma coisa, por exemplo. Você recomenda ele ir para um nicho grande, para um mercado grande? Ou você recomenda ele a começar com um negócio mais específico antes de querer, sei lá... Por exemplo, no meu caso... Nas outras vidas eu falava sobre investimentos. Você recomenda o cara ir para um negócio grande ou, tipo, investimentos para idosos, por exemplo? Você tem que ir para um lugar que você é bom. Ponto. Você tem que ser bom. Se você conseguir especificar, como você falou, para uma coisa para idosos e que faça sentido e que realmente fale com esse público e você queira falar, e se sente bem falando com esse público. Porque tem uma coisa, muita gente começa pelo dinheiro. E lá pelo meio do caminho descobre que não vale a pena. Por quê? Porque está cansado daquilo ali. Não aguenta mais aquele público-alvo. Entendeu? Por exemplo, idoso, você vai ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência. Mas se você conseguir ser realmente bom naquilo e especificar, é o melhor. Tá. Excelente. Leonardo, super obrigado pela presença. Obrigado. Tamo junto. Vai voltar depois, porque o tempo aqui estava meio enrolado, mas gostei bastante. Espero que você tenha aproveitado esse podcast. Aplique as coisas que ele falou, ele tem bastante experiência. Eu falo isso, experiência própria, trabalhando com ele. Então, são conselhos que realmente vão levar o seu negócio para outro patamar. Ou se você quiser começar agora também, já começa com o pé direito. Queria te agradecer de novo por ter vindo. Deixa aí o seu recado final, onde é que o pessoal te encontra, como é que eles podem chegar até você. Show, muito obrigado pelo convite. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é esse tráfego pago em si, ou também precisa de ajuda para poder escalar o seu negócio, ou seja, vender mais, @leodefurtado. Ou se não, leodefurtado.com. O D é mudo, né? O D é mudo. É um D de dias. Então é Léo D. Furtado. É isso aí. Esse podcast foi um oferecimento do Velotax, a plataforma que você resolve a sua vida com os seus impostos. E eu vejo você no próximo episódio. Boa!